Olá pessoal, olá meus segundos anos, né? Vamos começar aí mais uma aula de geografia com o professor Francisco, né? Espero que vocês consigam acompanhar, que essa aula, né, traz algum benefício na realização da atividade de vocês. Uma aula da segunda série do ensino médio. O tema da aula de hoje, a segregação socioespacial e a exclusão social. Bom, vamos desenvolver, durante essa aula, buscar trabalhar habilidades como identificar referências que possibilitem constatar diferentes formas de exclusão socioespacial no Brasil, ler, interpretar e comparar mapas relativos aos índices de pobreza e à exclusão no Brasil. Então, quer dizer, gente, o que quer dizer segregação urbana? Também chamada segregação socioespacial. Refere-se a periferização ou marginalização de um determinado grupo de pessoas, né? Seja elas sociais, por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais, no espaço das cidades. Bom, quer dizer que nós vamos estar discutindo na nossa aula de hoje o que é a desigualdade social, né? A desigualdade de renda em nosso país tenha provocado, né, essa segregação socioespacial nas cidades, principalmente nas capitais. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbanas mais comuns são as formações de favelas, né, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Então, quer dizer, é o tema de hoje que nós vamos estar analisando essa desigualdade, né, socioespacial provocado pela má distribuição de renda que nós temos em nosso país. Gente, devido o Brasil ter sido um processo de industrialização recente, ou tardia, nós tivemos então um processo, né, de urbanização também recente. Ele sempre continua acontecendo, certo? Então, quer dizer, esse desenvolvimento, esse crescimento rápido das grandes cidades, principalmente nas capitais, né, ou regiões metropolitanas, fez com que cada vez mais agravasse essa segregação socioespaciais. As cidades não estavam preparadas para receber, né, um número de população tão grande. E nem tão pouco, né, além dela não estar preparada, nós observamos que boa parte dessa população que migrou-se para os grandes centros, né, também não estava em condições de alocar dentro do mercado de trabalho devido à falta de mão de obra qualificada. E acabaram assim, tendo que se submeter populações de baixa renda e formar paisagens que são comuns nos países desenvolvidos, né, que são esses tipos de favelização. Quer dizer que nos tempos atuais, né, nesse momento que nós chamamos na contemporaneidade, todos os grandes centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado. Isso significa que existem várias partes que compõem a todos. No entanto, cada fração com suas particularidades em diversos aspectos. Quer dizer, que se desenvolve uma particularidade lá na favela, ou lá no cortiço, ou no condomínio de luxo, ou na região central das grandes cidades, né? Então, cada qual em cada local vai passando, né, a desenvolver uma particularidade própria, né? Aí acaba aparecendo paisagens que são comuns em países subdesenvolvidos, né, ou países em desenvolvimento como o Brasil, como paisagem, né, do lado de um grande aglomerado de casas, né, com baixa estruturas, né, ao lado de condomínios luxuosos. Então, quer dizer, o Estado muitas vezes não consegue atuar de forma adequada como deveria atuar, né, e acabamos então encontrando paisagens, né, com essas características aqui, grandes aglomerados, né, como favelas, né, ou edificações precárias do lado de condomínios de luxo. Quer dizer, a segregação espacial na cidade, aos menos favorecidos, são reservadas às áreas mais insalubres e sujeitos a toda sorte de riscos, como enchentes, deslizamentos de terras e a violência crônica. Tema que também vamos estar tratando nessa aula, né? Que é a violência urbana. Afinal das contas, onde podemos encontrar a segregação espacial? Nas favelas, nos cortiços, nos casebres, nas palafitas, né, e nos alagados. Então, quer dizer que nós temos aqui um exemplo, né, da segregação, que são as palafitas, né? Então, vocês acham que pessoas moram, né, em áreas como essas aqui porque querem? Isso há falta de estrutura urbana e falta de oportunidade,
falta de emprego, né, e educação de qualidade que acaba produzindo e aumentando cada vez mais essa desigualdade social. Né? Há exemplos aí, nós temos esses cortiços, né, muitas vezes as pessoas falam assim, né, esse amontoado de famílias, né, em áreas pobres, né, das cidades, né, em áreas mais afastadas, como os casebres, né, que acaba sendo comum em regiões mais afastadas, né, como por exemplo, novamente, olha uma paisagem que aparece aí, né, um condomínio de luxo, né, ao lado de uma favela. E essa paisagem ela é muito familiar, né, ela está sempre aparecendo em livros didáticos, né, quando se trata do tema da desigualdade, essa imagem está aí presente, né, um condomínio de luxo. Então, vocês acham que o Estado ele atua de maneira igual como ele atua aqui? As condições que essas pessoas, que a sociedade oferece a essas famílias que estão aqui, né, são as mesmas condições que estão aqui, né, as condições em termos de oferta de educação de qualidade, né. Então hoje que nós estamos vivendo esse período de pandemia, como nós estamos improvisando essas aulas aí gravadas, sem estúdio, mas para levar até os nossos alunos um pouquinho de educação para que eles não fiquem sem educação nesse período. Isso quer dizer o quê? Então pessoal, o Estado, a segurança pública, ela é atuante, né? O comportamento deles aqui dentro da segurança pública é a mesma que essas famílias têm aqui, até mesmo quando se discute a volta às aulas, né? Será que as condições de quantidade de pessoas que moram de familiares que moram no mesmo barraco, uma mesma casa dessa, né? São condições precárias, né? Conseguem ter o mesmo espaçamento que as pessoas que moram aqui. Então é bom a gente observar, tem muitas vezes aquela discussão de meritocracia, mas a gente tem que analisar cada caso de uma forma específica. As desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. Essas características são provocadas simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas. Quanto maiores a disparidade socioeconômica entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida, como foi bem lembrado. Então, quanto maior a disparidade, né, pior as condições de vida acontecem com as classes mais baixas. Aí na sequência, né, aí aparece inclusive essas áreas de ocupações de forma irregular, quer dizer que a divisão da estrutura urbanística, juntamente com o aumento da população da própria cidade, promove uma precarização em relação ao todo da malha urbana, pois os habitantes não se apresentam na cidade de forma inteira. Isso quer dizer, nem todos conseguem frequentar um shopping, nem todos conseguem ter acesso ao cinema, nem todos conseguem ter um acesso ao teatro, uma área de lazer, né, onde possa praticar esporte, onde você possa praticar um passeio. Então nem sempre todos conseguem usufruir de todas as áreas da cidade. Sim, em partes que se relacionam com o cotidiano das pessoas, ou seja, local de residência, trabalho, escola e entre outros lugares de convívio. Então acaba formando aquelas particularidades ali onde as pessoas, né, procuram, né, permanecer em apenas uma área da cidade, né. Muitas vezes são raros, mas conseguem trabalhar próximo de casa, né. As crianças conseguem estudar em uma escola mais próxima de casa, né? Nem sempre isso acontece, mas é o que se espera. Gente, hoje nós temos, por exemplo, mais de 6 milhões de pessoas vivem em favelas. Mais de 65% da população hoje, se atualizar esses dados aí que eu estou apresentando, já ultrapassa de 65% que vivem nas capitais. Então quer dizer que o número de favelados, né, nas capitais chega a 65%. Quer dizer que só a cidade de São Paulo hoje, por exemplo, nós temos mais de 2 milhões de pessoas que são faveladas. No Rio de Janeiro, mais de 1,38 milhões. Isso quer dizer que só uma observação que Belém, maior população de favela, né, de forma proporcional, 35% da população de Belém, né, são moradores ou são favelados, né? Bom, quer dizer, isso é um retrato comum que cada vez mais isso vem aumentando nas grandes cidades, né? Essa disparidade, né, entre jovens, né, ou pessoas moradores de rua, né? A população de baixa renda depende efetivamente da qualidade por serviços públicos para alcançar melhor a qualidade de vida, tanto na área da educação como na saúde, transporte coletivo, além de outros. Para obter êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente.
Por isso, é preciso haver uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias, ou dificilmente esse panorama será modificado. Então, enquanto a sociedade brasileira, hoje precisamos nos tornar uma sociedade mais coletiva, né, e menos individualista. Quanto a maior o individualismo, né, nós observamos, né, uma maior distribuição, uma pior distribuição de renda, né, e a melhor qualidade de vida e a pior na qualidade de vida da população. Aí surge o que? A sociedade do medo, a cultura do medo. Quanto maior a desigualdade social, né, a distribuição de renda, cada vez mais nós vamos desenvolvendo a cultura do medo, que a existência de uma massa das pessoas vivendo precariamente, né, alimenta uma crescente cultura do medo. Por que cultura do medo? À medida que nós temos uma desigualdade social em alta, né, nós tenhamos aí, por exemplo, o aumento da violência, principalmente da violência nas grandes cidades, né? Quer dizer, presente em muitos segmentos da sociedade e justifica os movimentos de abandono das cidades e a busca de isolamento, traduzindo na multiplicação de condomínios fechados. Aí passa a ser comum imagens como essas aí, pessoas que se isolam, né, que passam a ter uma vida em isolamento, onde esses condomínios passam a oferecer, né, uma vida social marcada pelo isolamento, porque ali eles têm escolas específicas, têm lazer próprio, tem a própria segurança, né, delimitando o espaço e criando uma cultura, né, de forma desigual. Consequência, essa cultura do medo é o resultado da violência urbana, que cada vez mais aumenta, né? Só basta olhar o que leva essa cultura do medo, o mapa da violência que ocorre nas grandes cidades ou na sociedade brasileira, né? Isso são consequências da desigualdade social, a exclusão, a corrupção, uma educação precária, desestruturação familiar, desemprego, o tráfico de drogas, né, e assim por diante. Isso causa, então, uma sociedade do medo. Por aí a gente observa o mapa da violência. Gente, o Brasil é o país que hoje, comparado a um país como Israel e Palestina, que são dois países que estão em guerra, né, são duas sociedades, né, são povos que se confrontam diariamente, a média de homicídio lá é de 66. Quando se compara com o Brasil hoje, nós temos uma média aí que ultrapassa 154 homicídios por dia. Então quer dizer que somos uma sociedade violenta, que é uma consequência da desigualdade social, né, que passa a, né, fazer com que nós temos uma segregação espacial muito maior. A formação das grandes cidades no Brasil foi acompanhada pelo surgimento de graves problemas sociais em razão principalmente de caráter concentrador e excludente no processo de desenvolvimento do país. Então que isso faz parte de uma história. Nós construímos um país sempre faltando, né, com oportunidade para a sociedade, né? Somos um país que temos uma herança de uma sociedade escravocrata, né? E isso reflete também nessa questão do processo de desigualdade social em nosso país. Grandes centros urbanos apresentam elevados índices de violência, principalmente nas áreas periféricas. Boa parte dos homicídios que ocorrem no país está relacionada, é lógico, entre as maiores cidades e as maiores regiões metropolitanas, entre o eixo Rio e São Paulo. Uma das violências que acarreta ainda mais a desigualdade social em nosso país é o abandono escolar, porque nós cada vez mais a evasão escolar diminui as chances, né, de mercado de trabalho, né, diminui cada vez mais. Nós temos uma mão de obra preparada, né, para ser integrada à sociedade. Então nós observamos aqui, por exemplo, que crianças de 10 a 15 anos, 85% só estudam. É um número baixíssimo para a idade desse jovem pela faixa etária. Crianças e adolescentes de 16 a 17 anos, que é a idade deles estarem na escola, esse número ainda cai ainda mais. Só 54,4%, né, só estuda. Aí quando esses jovens já chegam à idade, na faixa etária de 18 a 19 anos, né, apenas nós temos aí 30,2% só estudo, né? Entre a idade adulta, entre 26 a 28 anos, então a gente observa que esse número ainda cai ainda mais, né? Para 10% só estuda. Esse é um reflexo da desigualdade social em nosso país. Então quer dizer que os nossos jovens acabam morrendo, começam a morrer a partir da idade entre 94 em 2004, você vê que os números eles vêm aumentando, né? A idade de 15 a 19 anos, a gente observa que de 2000
de 1994 a 2000, né, vem num momento crescente. Quer dizer que nossa população está morrendo jovem devido à violência que vem ocorrendo principalmente nos grandes centros urbanos. E cada vez mais isso tem uma tendência, né, de crescimento. À medida que a faixa etária vai diminuindo, né, a gente observa que a gente tem uma queda na taxa de homicídio. Então quer dizer que a nossa população jovem está morrendo, né, muito cedo. Quer dizer, a violência urbana é a violência que ocorre nos centros urbanos, como nas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela envolve toda a ação que atinge as leis, a ordem pública e as pessoas. Essa violência pode ser gerada por inúmeras causas, como crise familiar, o desemprego, confronto entre gangues, falta de influência política, né, o machismo, falta de limites de pais para adolescentes, reprovação escolar, o tráfico, discriminação em geral e outros. Porém, o mais importante das causas é a má distribuição de renda. Olha, somos um país pobre. A gente observa essa pirâmide social aqui, que apenas, né, 66% das famílias tem uma renda que não chega a 2 salários mínimos, né, em torno de 2034. Se observarmos, quase 50%, pois 46% das famílias vive com a renda até R$ 1.356. Quer dizer que apenas 1% da sociedade, né, recebe acima de R$ 13.000. Isso quer dizer a distância entre aqueles com a melhor renda para aqueles com as piores rendas, né, forma aí praticamente um precipício. Isso quer dizer o que? Hoje, se nós observarmos que faz também alimenta essa violência, alimenta cada vez mais essa segregação, nós temos 6,9 milhões de famílias sem casas no Brasil hoje. E nós temos 6 milhões de imóveis vazios. Quer dizer, falta planejamento, falta política pública, né, e falta educação de qualidade para que nós colocamos jovens preparados para o mercado de trabalho, né, cada vez mais cedo. É isso daí. Esse foi o tema da aula de hoje, né, e espero que essa aula contribua na realização das atividades, né. Tudo bem? Valeu!